Assim como nossa língua possui certas palavras tão primitivas, como por exemplo a palavra ser, como o verbo ser, como a palavra que são tão primitivas que é mesmo difícil de defini-las a partir de outras palavras mais simples, na matemática a gente também vai ter certas noções que são tão simples que a gente vai deixar elas sem definição. A gente vai apenas dizer que elas existem. Algumas delas são a noção de conjunto, a noção de elemento, a relação de pertencer a um conjunto. Quando nós queremos expressar que x é um elemento de um conjunto A, a gente vai escrever dessa forma: x, esse símbolo, e o conjunto A. E, analogamente, quando a gente quer expressar que um elemento x não pertence ao conjunto A, a gente vai expressar dessa forma: x, o mesmo símbolo, só que dessa vez riscado, e o conjunto A. Para representar conjuntos, existem algumas maneiras. Uma delas é a listagem de conjuntos, em que a gente coloca os elementos desse conjunto dentro de um par de chaves. Por exemplo, nesse caso, um conjunto formado pelos elementos A, E, I, O e U. Ou a gente também pode representar esse mesmo conjunto, no caso, por uma propriedade, que em vez de eu listar os elementos de um conjunto, eu escrevo uma incógnita tal que essa incógnita possui propriedade, no caso P ou qualquer outra propriedade. Assim, por exemplo, esse conjunto formado pelos elementos A, E, I ou U pode ser escrito como sendo o conjunto X do X, tais que X é uma vogal. Esse conjunto, formado pela listagem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ele pode ser também escrito por essa propriedade como sendo do X, tais que X é o dia da semana. E o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pode ser escrito como conjunto dos elementos X, tais que X é um algarismo. Tem também uma outra forma de representar os conjuntos, só que ela não é uma forma formal, que é apenas representar o conjunto como um círculo ou uma forma geométrica parecida e colocar os elementos lá dentro. Isso é o chamado diagrama de Venn. E também tem outra representação análoga à listagem, só que não é formal, que é a representação, por exemplo, na hora que eu estou representando os conjuntos números naturais, eu posso colocar, por exemplo, 3 pontinhos aqui. Esses 3 pontinhos, eles acabam não sendo uma representação não muito formal, mas que ela também pode ser utilizada devido à facilidade de uso em determinadas situações. Na matemática, por exemplo, existem vários conjuntos importantes, dentre eles o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto 0, 1, 2, etc, e menos 1, menos 2, etc. O conjunto dos números racionais, que é o conjunto dos P sobre Q, tais que P e Q é inteiro e Q é diferente de 0. Tem o conjunto dos números naturais, que para alguns eles incluem o 0 e etc. Para outros eles começam a contar a partir do 1, dependendo de como facilita os cálculos. E tem também o conjunto dos números reais,
é geralmente representado por uma reta ou por representações, ou por uma reta ou por representações também do tipo 3, por exemplo, número racional, eu posso 3, 2, 4 e etc. São a representação decimal do número real. Certos conjuntos têm nomenclaturas especiais. Um exemplo desse conjunto é o conjunto vazio. Ele é indicado geralmente por um círculo riscado ou por um par de chaves vazio, e ele é tido como um conjunto que não tem elementos. Outro conjunto é o conjunto unitário, que são conjuntos que possuem apenas o elemento, conjunto da forma A, por exemplo, conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3, e assim por diante. Tem também o conjunto universo, que diferente do conjunto do vazio, mas assim como o conjunto unitário, ele é um conjunto que ele pode ser atribuído a vários conjuntos dependendo do caso. Ele é um conjunto que possui todos os elementos de interesse momentâneo, que é o chamado do nosso universo de discurso. Por exemplo, quando nós escrevemos para todo x, ou existe um x, esse para todo x, ele é um para todo x pertencendo ao determinado universo, e ele é geralmente indicado por U. Por exemplo, quando nós escrevemos para todo x, se x é múltiplo de 4, implica que x é par, esse universo, o conjunto U, que é o conjunto universo, é o nosso universo de interesse momentâneo, que nesse caso é o conjunto dos números inteiros. A gente vai dizer que dois conjuntos A e B são iguais e representar por A e B, por A igual a B, se e somente se eles possuem os mesmos elementos. Lógica, isso é representado da seguinte maneira: A igual a B é equivalente a dizer que para todo x pertence a A, se e somente se x pertence a B. Ou seja, isso daqui também pode ser quebrado em duas setas, né? Se x pertence a A, já é suficiente para eu saber que x pertence a B, e x pertence a B é suficiente para eu saber que x pertence a A. Então eu tenho um exemplo aqui de um conjunto que ele pode representar um exemplo de como um conjunto pode ser representado de várias maneiras. Ele pode ser representado por A e B, por A, B, por B, A, por B, A também, por A, T, pode ser representado também por as propriedades x, tal que x é uma das duas primeiras letras do alfabeto, e o que me garante que todos esses conjuntos são iguais é que eles possuem exatamente os mesmos elementos, que são os elementos A e B. E a gente tem que tomar cuidado de não confundir um elemento com o conjunto unitário que contém esse elemento. Então a gente pode, por exemplo, pensar esse elemento como sendo um objeto e esse conjunto unitário como sendo uma sacola
contém esse objeto. Então, é diferente eu pensar o objeto da sacola que contém esse objeto. O que eu vou poder dizer a respeito é que essa sacola, ela contém o objeto. A gente vai dizer que A é um subconjunto de B, indicar dessa maneira, ou tem alguns autores também que gostam de colocar um traço, ou que B inclui A, pode ser indicado ou dessa maneira, ou também por um traço embaixo, se e somente se todo elemento de A é um elemento de B. Em lógica, isso pode ser representado da seguinte maneira: A está contido em B, ou A é um subconjunto de B, melhor dizendo, é equivalente a dizer que para todo x, se x pertence a A, então x pertence a B. Por exemplo, se eu tiver conjunto 1, 2 e 3, eu vou ter que 1 pertence a 1, 2 e 3. Eu vou poder dizer que 1 e 2 pertence, aliás, 1 e 2 é subconjunto de 1, 2 e 3, mas eu não vou poder dizer que 1 e 4 é subconjunto de 1, 2 e 3, pois 4 ele é elemento do conjunto formado pelos elementos 1 e 4, mas não elemento do conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. Sobre aqueles conjuntos notáveis, a gente pode escrever que o conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto dos inteiros, que é um subconjunto dos racionais, que é um subconjunto dos reais. E algo que a gente tem que saber é que para todo conjunto, o conjunto vazio, ele é sempre um subconjunto desse conjunto. Inclusive, vazio, ele é um subconjunto do próprio vazio. E como a gente sabe disso? Olha, então por essa relação lógica, a gente vai ter que não é verdade que o vazio é um subconjunto de A, se somente se não é verdade que vale essa parte direita dessa relação lógica. Só que a negação dessa relação, ela pode ser expressa por existe um x, tal que x pertence ao vazio e x não pertence a A. Só que como x pertence ao vazio é sempre falsa, pois o vazio não tem elementos, essa relação é sempre falsa, e existe um x tal que vale isso, também é uma relação falsa. Logo, essa negação de que o vazio não é um subconjunto do A é uma negação falsa, e sendo a negação sempre falsa, essa relação do vazio pertence a A, ela é uma proposição que ela é sempre verdadeira. E comparando aquela expressão lógica da igualdade dos conjuntos e observando que isso é tautologicamente equivalente a para todo x pertence a A implica x pertence a B, e para todo x pertence a B implica x pertence a A. Então a gente vai poder formar essa relação de que, se a gente quiser provar uma igualdade entre dois conjuntos, basta provar que o A está contido em B e B está contido em A. E para cada conjunto A,
Sempre é possível formar um conjunto P de A, chamado conjunto das partes de A, que contém todos os subconjuntos de A. Exemplo, o conjunto das partes de 1, 2, 3, ele é o conjunto P de 1, 2 e 3, e ele pode ser escrito como conjunto que contém. Ele vai ter que conter o vazio, pois vazio é subconjunto de todo mundo. Ele vai ter que conter o 1, ele vai ter que conter o 2, vai ter que conter o 3, vai ter que conter o 1 e 2, vai ter que conter 1 e 3, vai ter que conter 2 e 3 e vai ter que conter ele mesmo. Além da relação de inclusão, eu também vou ter a relação de união. E a gente vai dizer que a união de A e B é o conjunto A união B. Ele é formado pelos elementos que estão em pelo menos entre os conjuntos A e B. Ele é apresentado no diagrama de Venn assim: tem o A, tem o B, e ele é toda essa região rachurada, pode ser em A e B. E tem o conjunto, a interseção dos conjuntos A e B, tal que A inter B é formado pelos elementos tais que X pertence a A e X pertence a B. E ele é representado no diagrama de Venn da seguinte maneira: rachura-se apenas aqui no meio. E tem uma nomenclatura especial para no caso em que A e B não tem nenhum elemento em comum, que a gente vai dizer que A e B então são conjuntos disjuntos. E tem uma propriedade da união interseção interessante, que é a propriedade distributiva, que assim como nos números reais eu vou ter que A multiplicado por B mais C é igual a A vezes B mais A vezes C, se eu substituir a multiplicação e a soma por união e interseção, ou por interseção união, eu também vou obter essas duas proposições, e que é possível provar que elas são verdadeiras.